Doutor Messeno, boa tarde para o senhor. Vamos falar sobre a questão da pontuação que o condutor ele sofre após ser multado. Como é que ele faz para tirar? Como é que ocorre isso? Como é que ele faz para tirar essa pontuação que ele perdeu em sua carteira? Sai com o pagamento da multa? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui de volta. A pontuação ela foi criada no novo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, exatamente para alcançar aquelas pessoas de poder aquisitivo elevado. Eu me recordo quando eu era mais jovem, lá em São Luís, em frente ao Cine Passeio, que uma pessoa deixou um carro estacionado em local proibido e o policial militar, que era quem cuidava do trânsito na época, ele veio e disse para a pessoa retirar o veículo, a pessoa disse que não ia retirar. E aí ficou aquela contenda, e o policial disse, eu vou multar o seu carro. A pessoa disse, multe 10 vezes, que eu tenho dinheiro para pagar 10 multas. Então, foi pensando nisso que surgiu uma penalidade além da cobrança da multa, que é a pontuação. Quando você atinge uma quantidade de pontuação, o seu direito de dirigir ele é suspenso, né? E foi nesse parâmetro que a gente começou a verificar pessoas de poder aquisitivo se preocupar em não cometer infrações, porque não é só a questão de pagar a multa. A pontuação ela não sai com o pagamento da multa. Então, muita gente ainda pensa que pagou a multa, a pontuação deixou de existir. Pelo contrário, ela tem um tempo que ela vigora e, nesse tempo, independente de você ter pago ou não a infração, ela continua vigorando. Que tempo é esse? O tempo de duração da pontuação é de 12 meses a partir do cometimento da infração. Então, se você cometeu a infração no mês de setembro de 2021 passado, vamos imaginar no dia 25. Então, no próximo dia 25 agora, de setembro, essa pontuação ela expira automaticamente, ela deixa de existir. Mesmo que você não tenha pago a multa, a infração, tá? Porque aí é uma penalidade que tem a ver com coibir o infrator de cometer novas infrações. Então, muita gente ainda pensa que 31 de dezembro zera toda a pontuação. Não zera. Não tem a ver com ano, não é anualidade, certo? São 12 meses de penalidade de multa na pontuação. Então, pagando ou não pagando a infração, do dia que foi cometida a infração, ela vigora 12 meses para coibir o cometimento de novas infrações. Qual é a pontuação que excede, que interfere na continuidade do motorista a estar conduzindo o seu veículo? Boa pergunta, excelente pergunta. Com o atual governo federal, foi publicada uma lei que entrou em vigor em abril de 2021. A partir de então, a gente tem 40 pontos, 30 pontos e 20 pontos. Depende dos casos. Se na Carteira Nacional de Habilitação estiver escrito exerce atividade remunerada, e ela é para condutores de carretas, de ônibus, mototáxis, taxistas, motoristas profissionais em geral, e até eu ou você, se a gente optar para ter esse registro na nossa CNH, aí são 40 pontos. Mas se não tem atividade remunerada na CNH, aí vai depender das infrações cometidas. Se tem uma infração gravíssima no cômputo da pontuação, então essa infração gravíssima desce a sua pontuação para 20 pontos. Então, quem atinge 20 pontos está sujeito a um processo do DETRAN de suspensão do direito de dirigir quando não tem atividade remunerada e quando comete uma infração gravíssima, dentre as demais. Se desce para a infração grave, aquela de 5 pontos e outras mais, aí a pontuação sobe para 30 pontos, desde que não tenha atividade remunerada, que a gente já frisando aqui, atividade remunerada é 40 pontos direto. Tá? E se você não tem nem grave nem gravíssima, só aquelas médias e leves, são infrações de menor potencial ofensivo, né, que agride menos a segurança, aí são 40 pontos. Então, o cidadão comum que não tem atividade remunerada, ele pode ter de 30 a 40, 30, 20 e 40 pontos, dependendo das infrações cometidas. Se dentre elas tiver uma gravíssima, fica 20 pontos. Se tiver uma grave, fica 30 pontos. Se não tiver nem grave nem gravíssima, fica 40 pontos. Agora o condutor está lá com pontuação na sua carteira, perdida,
Agora ele quer tirar esses pontos, mas não pagou a multa. Ele pode recorrer, entrar na justiça para isso? Com certeza, né? O direito de recorrer ele é assistido na nossa Constituição Federal. Então, o direito de ação ele não prescreve, tá? Pode ser que o direito em si prescreva, né? Ou decaia na linguagem jurídica. Em outras palavras, você tem o direito de recorrer sempre. Ainda que a gente, o técnico, a pessoa, o especialista, olhe e diz, olha, essa infração a gente não consegue cancelar. Mas há momentos que você não consegue cancelar por recurso ou por processo judicial a infração, mas você consegue cancelar a penalidade acessória, que no caso é a pontuação. Demanda, então, de você procurar um especialista para protocolar um recurso que lhe dê logre êxito, pelo menos, na baixa da pontuação.